pessoal, eu sou Rafaela Leite, sou coordenadora da Medicina Preventiva daqui do Eu Médico Residente e no Aprendendo com Questões de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Código de Ética Médica e eu vou te mostrar quais são os artigos que mais estão caindo em prova, tá? Para você gabaritar aí a Medicina Preventiva. Então vamos lá, para a gente poder começar. Vamos começar discutindo aqui, né, com o Código de Ética e os principais artigos, como a gente tinha falado. Então, queria destacar aqui o artigo 14, tá? O artigo 14, ele diz pra gente o seguinte, ó, é vedado ao médico, é proibido ao médico praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no país. O artigo 49 também já caiu aí em prova, que diz que é vedado ao médico, é proibido assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade de obter vantagens, ou seja, de repente, os médicos do teu estado decidiram fazer uma greve, tá? Buscando aí melhores salários, enfim, buscando aí um aumento de salário em relação ao governo estadual. Você é funcionário do governo estadual e você diz assim, eu vou boicotar essa greve que os médicos estão fazendo e eu vou aproveitar para conseguir mais pacientes ali e conseguir angariar mais pacientes para mim enquanto o pessoal vai estar em greve, tá? Então é vedado, a gente não pode fazer isso, a gente tem que estar sempre lutando como categoria. Artigo 50 diz que é proibido ao médico acobertar erro ou conduta antiética de médico. Então, você foi chamado, enfim, para ser um médico perito, para avaliar um paciente que já tinha feito uma cirurgia com o seu colega. E se você percebe ali que houve erro médico, é vedado, é proibido que você acoberte esse erro, tá? Então, você tem que realmente descrever que aconteceu o erro médico e conseguir, na verdade, elucidar o que está acontecendo com aquele paciente por causa daquele erro. Artigo 112, ele diz que é proibido ao médico divulgar informações sobre assuntos médicos de forma sensacionalista, promocional de conteúdo inverídico. Isso daqui é super importante, principalmente para a rede social. O Código de Ética Médica de 2019, ele veio com essa preocupação em relação às redes sociais e à medicina. No artigo 113, ele diz que é proibido divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não seja expressamente reconhecido cientificamente por órgãos competentes. Então, você realizou um procedimento novo, tá? E esse procedimento deu certo, enfim, é proibido você estar divulgando sem que realmente aquele procedimento tenha todo o valor e tenha todo o reconhecimento da parte científica. Aí a gente para e dá uma olhadinha aqui nessa questão do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, ó, ele dá pra gente aí 5 tópicos, na verdade 4, perdão, e ele pede pra gente avaliar aí cada um desses tópicos se seria verdadeiro ou falso de acordo com o Código de Ética. Ele diz que é vedado ao médico, é proibido ao médico praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente do país. Verdadeiro, tá? A gente acabou de ver que faz parte aí de um dos artigos do Código de Ética. 2. Assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade de obter vantagem. Então, 2 também está verdadeiro. Então, os médicos da tua cidade estão fazendo uma greve e, idealmente, você vai apoiar também essa greve, tá? É vedado você assumir condutas contrárias. 3. Divulgar informações sobre assuntos médicos de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. Também está verdadeiro. E, por fim, ele diz divulgar fora do meio científico processos de tratamento ou descobertas cujo valor ainda não estejam expressamente reconhecidos cientificamente por órgãos competentes. Também está verdadeiro. Então, a gente observa aí que todas estão verdadeiras, né? Todos esses itens aí fazem parte do Código de Ética Médica. Aí, queria te trazer outro aspecto importante, né? Também relacionado ao Código de Ética Médica, que seriam alguns artigos que falam sobre sigilo. Então, só para a gente relembrar, o Código de Ética Médica, ele é baseado, ele é alicerçado nos princípios da bioética, né? Que seriam aqueles princípios de autonomia, de não maleficência, de beneficência e de justiça. Então, todos esses princípios ali alicerçam cada artigo do Código de Ética Médica. Esses artigos daqui são os artigos que mais caem em prova, o 73 e o 74, tá? Então, por isso que eu coloquei eles aqui, para que a gente estude eles direitinho e a gente consiga gabaritar as nossas questões. Artigo 73 diz, é proibido ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Então, chega para você uma paciente e essa paciente, enfim, ela vai te pedir uma prescrição de um contraceptivo, é uma menina já de
de 20 anos, que vai te pedir aí prescrição de um contraceptivo, e ela diz, por exemplo, ela é casada e ela diz que está tendo uma relação extraconjugal. Em seguida, o marido dela entra nessa consulta e te pergunta, né? Olha, eu sou o esposo dela aqui, eu quero saber o que foi que ela conversou com você nessa consulta, tá? Então, é proibido a gente revelar qualquer informação que a gente tenha conhecimento no exercício da nossa profissão. A Rafaela, mas aí diz, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. O que seria isso? Imagina que essa mesma paciente de 20 anos, ela vai para uma consulta com você e ela diz, doutor, eu vim aqui nessa consulta, enfim, porque eu já comprei um veneno, comprei, por exemplo, chumbinho, e assim que eu sair daqui, eu vou tomar chumbinho e eu vou me matar. Então, veja aqui, se aquela informação possa acarretar dolo para ela ou para outra pessoa, você precisa quebrar o sigilo. Então, automaticamente, você vai acionar a família dela e você vai quebrar esse sigilo e vai dizer que aquela paciente, ela quer se matar, tá? Então, isso daí é um motivo justo para você estar quebrando esse sigilo. Outro exemplo, pessoal. Chegou para você um paciente e ele diz que, enfim, ele foi nessa consulta e que ele pretende sair dessa consulta e explodir uma escola e vai matar várias crianças. Então, veja que ele vai causar dolo a outra pessoa. Você é obrigado a acionar a polícia e a quebrar o sigilo da consulta. Artigo 74. É proibido ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente. Isso aqui ama cair em prova, tá? Desde que esses tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Então, como é que as questões colocam? Adolescente de 14 anos que vai para uma consulta, ou uma menina de 15 anos que vai para uma consulta com você e essa menina diz que iniciou atividade sexual com o namorado e pede para você prescrever aí um contraceptivo, afinal ela não quer gestação na adolescência, tá? E em seguida a mãe dela entra e ela é uma pessoa menor de idade e a mãe dela diz, olha, eu exijo que o senhor me conte o que foi que aconteceu nessa consulta, tá? Afinal, eu sou a responsável, sou a mãe dela e ela é uma paciente menor de idade. Quebra ou não esse sigilo? Se você julgar que aquele adolescente tem capacidade de discernimento, você não quebra o sigilo, tá? Então, você não vai dizer o que foi que a menina conversou com você naquela consulta. Só que aí tem um adendo importante. Ele diz, é proibido a gente contar qualquer coisa de adolescente ou de criança que tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Então, essa mesma adolescente de 15 anos entrou numa consulta com você, disse que está extremamente depressiva e que assim que chegar em casa ela vai se matar. Nesse momento, você vai acionar os pais e você quebra o sigilo, tá? Então, a não revelação está acarretando um dano ao paciente. Artigo 75. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, ou seja, é proibido a gente fazer referência a qualquer caso clínico identificável. Exibir paciente ou imagem que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com a autorização do paciente. Então, você é um cirurgião plástico, fez uma rinoplastia, o nariz da paciente ficou lindo e você quer colocar o antes e o depois e a paciente autorizou que você colocasse. Só que na hora que você for estampar a cara da paciente, obviamente aquele caso clínico vai ser identificável. Mesmo com a autorização da paciente, você não pode fazer isso, tá? Artigo 34. Deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico e os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a não comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, neste caso, fazer a comunicação a seu representante legal. Esse artigo daqui é o que mais gosta de cair na prova do ENARE. O que é que esse artigo diz? Que é proibido a gente deixar de contar a verdade para o paciente em relação ao seu diagnóstico e em relação ao seu tratamento. Então, o ENARE gosta de colocar uma questão com um senhorzinho que tem um câncer e que a família pede para a gente não revelar ao senhorzinho o diagnóstico dele. E o senhorzinho olha para você e diz, e aí, eu tenho o quê? Tá? É um homem lúcido, enfim, é um idoso, mas é um idoso lúcido. E aí? Então, o que é que eu devo fazer? Revelar. É proibido a gente deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico, o tratamento que seria adequado para aquele paciente. É proibido a gente deixar de informar isso. Isso tem que ser bem claro na conversa com o seu paciente. E artigo 80, é proibido expedir documento médico sem ter praticado o ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Ou seja, o paciente foi para uma consulta com você, tá? Uma paciente, enfim, já é sua paciente há muito tempo, a paciente foi para a consulta e diz assim, doutor, a minha filha ficou em casa e a minha filha está muito doente. Ela está, inclusive, com Covid. Ela fez um teste, o teste positivou. Passe, por favor, um atestado, porque eu vou levar o atestado para a escola dela, enfim, que ela está em semana de prova. Aí você vai e passa um atestado sem ter examinado a menina.
Tá? Então, é proibido a gente expedir qualquer tipo de documento sem ter praticado o ato profissional, ou seja, sem ter feito a consulta àquele paciente. Dá uma olhada aqui nessa questão da FAMENE de 2023, uma questão bem recente que diz o seguinte, ó, Renan, 15 anos, comparece à consulta de rotina com sua mãe. Durante a anamnese sozinho, o paciente refere que se cortou de forma proposital com gilete no antebraço e coxa, pois havia terminado o namoro e que seus pais não sabem do fato, usava camisa de manga comprida. Ou seja, esse paciente, ele está provocando aí uma automutilação, tá? Então, isso é grave. É um paciente que, caso você não revele esse sigilo, tá? O paciente pode, inclusive, ter danos graves. Na anamnese, você vê que ele foi aprovado na escola, fica 6 a 8 horas em jogos eletrônicos e tem poucos amigos. No exame físico, várias lesões perpendiculares à pele em fase cicatricial nos antebraços, preservando a região arterial dos pulsos e em região anterosuperior da coxa. Preocupado, o médico informa ao adolescente que é obrigado a comunicar o fato à mãe. O médico está errado? Não. Tá? Então, ele deveria, sim, guardar o sigilo se a não revelação não acarretasse dano ao paciente. Mas, nesse caso daí, a não revelação acarreta um dano ao paciente. Então, você se omitir de contar isso para os pais, o paciente vai ter um dano importante. E, afinal, ele está cometendo aí automutilação. Então, a gente precisa quebrar, sim, o sigilo e explicar para os pais o que está acontecendo. E aí, o médico fala isso, que é obrigado a comunicar o fato à mãe. Ou seja, esse médico está correto. Enfrentando grande resistência do paciente. Baseado no código de ética, o médico, o quê? O médico não infringiu o código de ética. Por quê? Por ser uma situação de risco. Por você estar... a não revelação vai acarretar um dano ao paciente. Outro detalhe importante que adora cair em várias questões é o seguinte, pessoal. Menina, 15 anos, relata que está sendo abusada sexualmente pelo padrasto, tá? E não quer que você fale à mãe. Quebra ou não quebra esse sigilo? Claro que quebra, tá? Porque a não revelação vai fazer com que a menina continue sendo abusada, ou seja, vai trazer um dano importante para essa paciente. Então, é outro exemplo daí que a gente precisa quebrar o código de ética médica. Nesse caso daí, o médico não infringiu o código de ética. Questão do ENARI. ENARI sempre vai ter uma questão sobre código de ética médica. Aí ele diz o seguinte, ó, ginecologista está atendendo uma menina de 15 anos e ela pede para sua mãe deixar a sala de atendimento, pois deseja falar a sós com o médico. Conta que manteve relações com o namorado e acha que está grávida. O que esse ginecologista legalmente deve fazer? Então, letra A, contar para a mãe. Primeira coisa, o que é que eu preciso fazer aqui para essa paciente? Eu preciso resguardar o sigilo, ainda não sei se essa paciente está grávida, então vou resguardar esse sigilo. Vou passar o teste de gravidez, tá? Não vou contar nada para a mãe por enquanto. Caso a paciente esteja realmente grávida, idealmente a gente conta para os pais, tá? Beleza, então nesse primeiro momento eu vou passar o teste de gravidez, mas eu não vou contar nada para a mãe. Letra A diz contar para a mãe, não. Preciso saber logo se essa paciente está grávida ou não. Letra B, não deveria ter deixado a mãe sair do consultório, falso, né? Um paciente aí com capacidade de discernimento que pode muito bem, enfim, ficar em uma consulta a sós com o médico para poder explicar, para poder se abrir mais para o médico e contar realmente o que está acontecendo. C, chamar os pais do adolescente, discutir o risco de gravidez na adolescência e solicitar o teste de gravidez. Não, por enquanto eu não quebro esse sigilo. D, deixar o pedido do teste de gravidez com o adolescente com orientações necessárias. E caso a mãe pergunte, você não vai responder, pois é um sigilo médico, mesmo ela sendo menor de idade. Melhor resposta, letra D. E a letra E diz solicitar a presença da assistente social para apresentar a situação e pedir o acompanhamento da família. Não, preciso logo fazer o teste de gravidez e a adolescente estando grávida, aí sim a gente envolve a família e a gente vai discutir essa gestação na adolescência junto com a família dela. Dá uma olhada agora nessa questão de São Paulo de 2021 que fala: um senhor de 64 anos é atendido durante a madrugada com queixa de que ocorreu retenção acidental de um tubo de desodorante no reto durante a prática sexual. É um homem casado e tem 2 filhos, já maiores de idade. Feita anestesia geral, o objeto foi retirado com sucesso sem necessidade de cirurgia. No dia seguinte, a esposa e um dos filhos pede informação sobre o ocorrido. A melhor conduta do médico é o quê? Respeitar o sigilo. Só isso, tá? Então, nesse caso daqui, idealmente, quem vai contar
é esse senhor, caso ele queira ou não. Mas a gente não deve quebrar o sigilo de tudo que aconteceu ali durante o atendimento. Letra A diz manter o sigilo médico, negando informações de qualquer detalhe do ocorrido. Na verdade, idealmente, a gente vai manter esse sigilo e a gente não vai dar nenhuma informação sobre o que aconteceu. Então, letra A para a gente estaria correta. Letra B, informar que foi realizado um procedimento para descartar a infecção suspeitada por causa de dor abdominal, assegurando que já está tudo bem. Ou seja, a letra B diz assim, mente para a mulher dele. Não, idealmente você vai dizer que você não pode contar o que ocorreu e que ela deveria perguntar, enfim, ao próprio paciente, tá? A gente não vai inventar uma história e mentir para a esposa e para o filho do paciente. C. Contar que foi retirado um objeto devido a acidente doméstico sem fornecer maiores detalhes. Falso, né? Aqui você está quebrando o sigilo e você também está mentindo. Afinal, não foi devido a um acidente doméstico, foi devido a uma prática sexual. D. Informar a esposa e o filho, já maior de idade, de todos os detalhes. Não, a gente não vai fazer isso, a gente não vai quebrar o sigilo. E contar o ocorrido, mas apenas para a esposa. Também não, tá? A gente vai respeitar o sigilo do paciente. E por fim, para a gente fechar aqui o nosso aprendendo com questões, vamos dar uma olhada aqui sobre atestado médico, tá? Então, o que é que o Código de Ética Médica diz sobre atestado? Então, ele diz que é proibido ao médico expedir documento médico sem que tenha praticado o ato profissional, como a gente já viu. Então, não atendi a filha dessa paciente e a mulher diz que a menina está com Covid e pede para mim um atestado. Então, preciso atender a paciente, tá? Eu não vou fazer um atestado aí, enfim, à distância. 81. É proibido atestar como forma de obter vantagem. Então, eu vou lá, eu vou atestar aqui para o meu amigo, tá? Então, é um amigo meu que eu quero viajar. E esse meu amigo, ele vai viajar comigo. E ele estaria trabalhando e eu vou fazer aqui um atestado falso dizendo que ele está doente porque ele vai viajar comigo, tá? E ele vai rachar comigo todas as despesas dessa viagem. Então, não posso fazer isso. 82. Usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertence a tais formulários. Então, você está, por exemplo, na instituição A, no hospital A. E dentro da sua bolsa tem, por exemplo, um receituário desse hospital A. E você vai agora para o teu plantão no hospital B. Faltou folhinha de receituário. Você diz, eu tenho aqui folhinha de receituário do hospital A. Vou prescrever aqui uma medicação, vou solicitar aqui um exame. Eu estou no hospital B, mas eu vou solicitar com a folhinha de prescrição lá do hospital A. Então, é proibido, a gente não pode fazer isso. E, por fim, o artigo 91, que diz que é proibido deixar de atestar atos executados no exercício profissional quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. Então, o paciente acabou de ser atendido por você e pede para você um atestado. Você diz, não vou dar o atestado. Tá? Então, idealmente, você vai fornecer. Se o paciente ele precisa ficar afastado, você vai fornecer o atestado para o paciente ficar afastado. Fala, mas eu julgo que esse paciente não tem necessidade dele ficar afastado. Ele já pode voltar para as atividades laborais. Então, nesse caso, você vai dar lá uma declaração de comparecimento dizendo que ele compareceu à consulta daquela hora até aquela hora e que ele está liberado para suas atividades laborais, tá? Mas eu tenho que dar o que o paciente solicita. Claro que eu não vou mentir se ele está bem de saúde e ele solicita um atestado médico. Nesse caso, eu forneço uma declaração de comparecimento. Coloca ou não coloca o CID? Pessoal, o CID, quando você coloca um atestado, você está revelando o que o paciente tem, tá? Então, quando você coloca o CID, você está quebrando o sigilo daquele paciente. Então, o paciente foi para uma consulta com você e o paciente tem, por exemplo, Covid. Aí você vai e bota o CID aí relacionado à Covid lá no teu atestado, tá? Então, você está explicando para o empregador daquele paciente que ele tem a doença. Então, idealmente, o CID a gente não coloca em atestado. Mas o paciente pediu. Ele disse que pode colocar o CID. Então, nesse caso, você coloca o CID e embaixo, no seu atestado, tá lá o atestado, você bota o CID e embaixo você bota que foi a pedido do paciente. Então, você escreve aqui, CID foi colocado a pedido do paciente. Você deixa claro o porquê de você ter colocado lá o CID nesse atestado. E por fim, vamos dar uma olhada aqui nessa questão 2023 que diz, paciente masculino de 42 anos consultou numa UBS para obtenção de atestado médico. Há 2 dias, fora atendido na UPA por quadro de pneumonia bacteriana. Trouxe o raio-x realizado, que mostrou uma consolidação na base pulmonar direita. E o laudo do atendimento.
Relatou que permanecia prostrado, mas havia apresentado melhora em relação ao dia da consulta na UPA. O médico que o atendeu recomendou repouso e forneceu o boletim de atendimento, explicando que o atestado será fornecido pela UBS, onde está descrito. Assinale a assertiva correta sobre o caso. Veja, você já concluiu que, idealmente, o paciente precisa ficar em repouso, que o paciente ainda não está bem. Nesse caso, eu forneço um atestado para o paciente, claro, o paciente tem direito. Tá? Ele vai ter direito ao atestado e eu estou vendo que o paciente não está bem para retomar ainda as suas atividades. E detalhe importante, esse boletim de atendimento não caracteriza um atestado, tá? Caracteriza somente que o paciente ele foi atendido, mas não caracteriza o atestado onde você vai dizer tantos dias que você quer que o paciente fique afastado. Nesse caso, você precisa fornecer o atestado para o paciente. A letra A diz, o boletim de atendimento da UPA, devidamente assinado e com indicação do CID, é documento legal e pode ser utilizado pelo paciente como atestado médico. Falso, tá? Então, nem CID você deve colocar, apenas se o paciente pedir. E esse boletim, ele não serve como atestado, afinal, ele nem vai estar dizendo quanto tempo o paciente precisa ficar afastado. B, o médico da UPA tem restrição legal para fornecer atestado médico? Falso. Qualquer médico pode fornecer atestado, seja em atendimento de urgência e emergência, seja em atendimento ambulatorial. C, o médico da UBS deve fornecer o atestado com data em que o atendimento foi prestado na UPA, com indicação do CID e com período de afastamento. Na verdade, ele vai fornecer o atestado com a data da consulta que ele fez naquele momento. Tá? Então, ele fez uma consulta na UPA, por exemplo, dia 10, e naquele momento você está fazendo uma consulta dia 12, e você vai fornecer o atestado no dia que você fez a consulta. Você não vai fornecer um atestado retrospectivo, tá? E de um atendimento que você nem realizou. E, por fim, ele diz, o médico da UPA deve fornecer o atestado com a data em que o atendimento foi prestado, verdadeiro, registrando o período completo de afastamento, também está verdadeiro. E o CID você só coloca se o paciente pedir. Tá? Então, resposta para a gente, letra D. E com isso, a gente fecha aqui o nosso Aprendendo com Questões de hoje.